Fala, guerreiros, aqui está a lei, mais uma vez, 13.201, a lei que trata da organização e da estrutura básica da Polícia Militar da Bahia. Então, está aqui o artigo 6º, é um artigo que eu considero extremamente importante, porque saíram questões aqui desse artigo no último concurso. Então, basicamente, ele trata da estrutura básica dos órgãos da Polícia Militar. Está aqui o inciso primeiro, órgãos colegiados. Quais são os órgãos colegiados da Polícia Militar? O Alto Comando e o Colégio de Coronéis. Então, o Alto Comando está lá no artigo 7º, a composição e a competência no artigo 8º. E o Colégio de Coronéis também, a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que você precisa saber aqui é que os órgãos colegiados são dois, o Alto Comando e o Colégio de Coronéis. E o que são órgãos colegiados? Órgãos colegiados são órgãos coletivos. São órgãos que servem a uma espécie de conselho, que ajuda o comandante-geral na tomada de decisões, no conflito de competência, no plano estratégico, numa série de coisas. Então, o comandante-geral pode convocar tanto o alto comando quanto o colégio dos coronéis. O alto comando é uma coisa mais reduzida, né? São 9 coronéis, que são os diretores, os chefes, os coordenadores dos principais órgãos da Polícia Militar. Já o Colégio dos Coronéis é um órgão prepositivo, né? Ele propõe, mas ambos esses órgãos, o Alto Comando e o Colégio dos Coronéis, eles não têm poder de decisão, né? Eles auxiliam. A última palavra no âmbito da PM vai ser sempre do comandante-geral. Então tá aqui, Colégio dos Coronéis, que é uma reunião quando ele convoca o comandante-geral. Geralmente acontece 2 vezes por ano. Então se reúne em uma determinada cidade da Bahia ou se reúne na capital. São 33 coronéis, né? Todos os coronéis fechados, os coronéis full, como a gente chama. Então tá aqui, Alto Comando e Colégio dos Coronéis. Então, órgãos colegiados são dois, Alto Comando e Colégio dos Coronéis. Vamos aqui para essa parte em amarela. Órgãos de direção geral. O que são órgãos de direção geral? Se diz direção geral porque são eles que comandam de fato e de direito a PMBA. Por isso que se diz órgãos de direção geral, que é o comando geral e o subcomando geral. Claro que aqui aparece comando geral, logo abaixo o gabinete do comando geral. Gabinete do comandante geral é uma série de oficiais e praças que trabalham nesse gabinete, que é quem cuida. O que entra, o que sai, é a agenda, é o dia a dia, são os compromissos, tudo do comandante geral ali são os assessores, vamos assim dizer. Então, o subcomando geral é aquele que auxilia também o comando geral. Os dois, ambos, é uma coisa só. Na ausência de um, o outro é competente também para tomar decisão. Então, ele tem também o gabinete do subcomando geral, centro de gestão estratégica e a companhia independente de comandos e serviços. Essa companhia independente de comandos e serviços é a companhia que cuida da proteção e do dia a dia do comando geral, né, do quartel lá nos Aflitos, em Salvador, comando geral da PMBA. Então, órgãos colegiados, alto comando e colégio dos coronéis, órgãos de direção geral, comando geral e subcomando geral. E aqui, em azul, em verde, tá órgãos de direção estratégica. Se diz órgãos de direção estratégica, por quê? Porque quando você estuda um pouquinho de administração, você observa que existe 3 níveis, né? Os estudos da administração traz 3 níveis de plano, né? Que é o plano estratégico, que é aquele plano que está lá no alto, é o plano que é feito pelo alto escalão, o planejamento tático, que é intermediário, e o planejamento operacional, que é aquele de execução, né? Que são as pessoas que estão na base de uma estrutura que vão realizar. Então, órgãos de direção estratégica existem dois, que é o COPM e o COI. Eu coloquei aqui COPM justamente para, na frente de vermelho, se você observar,
Aqui já é sigla para facilitar você decorar. Então, órgãos de direção estratégica é o Comando de Operações Policiais Militares, que nós, na estrutura da Polícia Militar, conhecemos por COPM, e Comando de Operações de Inteligência, que é o que nós conhecemos como COI. Então, esses dois órgãos são os órgãos de direção estratégica. Você precisa saber disso, decorar isso. Órgãos colegiados, órgãos de direção geral e agora órgãos de direção estratégica. Então, o que é o COPM? O COPM ele cuida basicamente, a gente vai ver lá na frente, mas ele cuida basicamente de todo o serviço operacional da Polícia Militar. Desde o serviço de uma companhia independente, né, que esteja lá nos confins da Bahia, até o policiamento que é operacionalizado por uma companhia especializada, então, ou um batalhão, seja lá o que for, tudo, todo o policiamento operacional, todas as operações, tudo que existe no âmbito da PMBA de serviço ostensivo é planejado pelo COPM, então, Comando de Operações Policiais Militares. Então, e o Comando de Operações de Inteligência é um órgão estratégico também que cuida de todo o serviço velado, de todo o serviço de inteligência no âmbito da Polícia Militar. E eles trabalham junto, porque é esse levantamento de dados, é esse levantamento de informações que o serviço de inteligência cataloga, que possibilita a criação de operações, que possibilita o emprego do policiamento no âmbito do Estado. Então, por isso que se diz que aqui são dois órgãos estratégicos da PMBA. O COI, que é o Comando de Operações de Inteligência, e o COPM, que é o Comando de Operações Policiais Militares. Então, aí aqui abaixo você tem a Corregedoria da Polícia Militar, que eu não julguei importante, porque corregedoria todo mundo sabe o que é, né? A gente tem uma corregedoria geral, as corregedorias no âmbito das unidades, quer seja batalhão, quer seja companhias independentes, são chamadas de CORSET, que são corregedorias setoriais. E a corregedoria geral da PMBA é chamada de CORREG, né, que é a Corregedoria Geral da PMBA. Então, o inciso 5º, que está em amarelo também, está aqui, órgãos de direção tática. Veja que você tem que decorar dessa forma, órgãos de direção estratégica, órgãos colegiados, órgãos de direção geral e aqui órgãos de direção tática. Tática porque está no nível intermediário, né? Está no nível intermediário e já está no nível tático mesmo, espalhado por todo o território baiano. O COPM e o COI se concentra em Salvador. Já esses órgãos de direção tática estão espalhados por todo o território baiano. Então, o que são? Os comandos de policiamento regionais e o comando de policiamento especializado. O que são os comandos? O comando de policiamento regional é o que nós chamamos de CPR. Então é assim, a Polícia Militar como um todo, ela se divide em CPRs, em comandos regionais. Por exemplo, aqui na região de Juazeiro, o CPR que comanda de forma administrativa e operacional também, toda a região norte de Paulo Afonso, pegando até Juazeiro, Remanso, que já está quase entrando lá no Piauí. Toda essa região aqui desse extremo norte é comandada pelo CPRN, que é o Comando de Policiamento Regional Norte. Assim também o centro da Bahia, né? Quem comanda lá é o Comando de Policiamento Central ou da Chapada, né? A gente chama de Chapada. Lá no oeste, lá no sul, então cada região dessa tem um CPR. Por isso que é chamado também de tático, porque está no nível intermediário e está espalhado por todo o território baiano. Então, órgãos de direção tática são os CPRs, que é o Comando de Policiamento Regionais, e o Comando de Policiamento Especializado, que é o Comando de Policiamento Especializado, CPE. Você provavelmente já viu as CIPs. CIPs são as Companhias Independentes de Polícia,
especializada. Então, a CIP Caatinga, que é o CEPAC, você tem a CIP Cisaleira, que está lá na região do Cisal, a CIP Sudoeste, a COPA, que é a Companhia Especializada em Policiamento Ambiental. Então, todo esse policiamento especializado, que também está espalhado em todo interior baiano, é comandado e orientado, comandado, vamos assim dizer, né? É gestado, pronto, a palavra seria essa, imediatamente pelo CPE, que é o Comando de Policiamento Especializado. Assim também como as CIPTs, que são as Rondesp, né? Aqui a gente tem a CIPT Norte. A gente tem a CIPT Norte. Então, quando você tem as companhias especializadas que trabalham mais nessa área rural, você tem também as Rondesp, que cuida desse patrulhamento tático urbano, mais na cidade. Então, importante saber aqui que os órgãos de direção tática são os CPRs e o CPE, beleza? Vamos ver aqui, órgãos de direção administrativa e logística, existem muitos, eu coloquei até as siglas aqui na frente, mas não julgo importante, sinceramente não acredito que uma questão possa vir perguntando sobre esses órgãos aqui. Se você quiser se deter sobre eles, nada obsta, né? Mas eu sinceramente acredito que não virá. É por isso mesmo que eu já vou passando dele. Órgãos de direção setorial é mais simplista, cuida mais de determinadas peculiaridades. O Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, a gente tem as bases comunitárias, a gente tem a filosofia do policiamento comunitário como um todo, que orienta, né? Busca estar sempre orientando o policiamento a agir conforme os ditames, a filosofia do policiamento comunitário. Departamento de Promoção Social, nós temos Departamento de Saúde, Hospital da Polícia Militar, Odontoclínica. Então são coisas miúdas. Eu acredito piamente que isso não aparece também. Órgãos de execução do ensino, talvez isso aqui sim, inciso 8º. Quais são os órgãos de execução do ensino? A Polícia Militar, gente, é uma instituição grande. Então a polícia, quando ela realiza concurso, tanto para praça como para oficial, ou ela não manda para ninguém formar, não. Quem forma é ela mesma. Então a Polícia Militar tem os centros de formação. Então esse centro de formação é escola, é uma escola normal, são escolas normais. Então aqui a Academia de Polícia Militar, que forma os oficiais, né? Forma o oficialato da PMBA, que fica em Salvador. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, que é o chamado Cefap, que forma os praças. Esse Cefap Salvador comanda todos os outros batalhões de ensino, os outros núcleos de ensino que ficam espalhados na Bahia. Então você vai fazer seu concurso aí para a região 2, para a região 3, para a região 1. Então, formação de praça, tudo isso fica subordinado ao Cefap, que é essa linha B aqui, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Os batalhões de ensino, instrução e capacitação, que são as unidades de formação que estão espalhados no interior da Bahia, mas que são imediatamente subordinados ao Cefap, porque são controlados com as diretrizes, com as notas de instrução o tempo todo por eles. Então, Colégio da Polícia Militar. Esses colégios da Polícia Militar aqui são CPMs. Então, são órgãos também de execução de ensino. Os CPMs que estão espalhados na Bahia toda, né, que são os colégios da Polícia Militar. Diga-se de passagem, com um alto grau de aprovação no IDEB, né? Os índices de educação básica no país. Aqui na Bahia os CPMs despontam. Então, inciso 9, órgãos de execução operacional. Quais são os órgãos de execução operacional? São os órgãos que estão no nível operacional. A gente viu o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. São aqueles que executam de fato o policiamento no dia a dia, que é a companhia, que são os batalhões, são os destacamentos. Tudo isso que está aí, que você vê, você consegue enxergar os quartéis e das viaturas na rua patrulhando e oferecendo segurança, né, de forma ostensiva. Então, órgãos de execução operacional, unidades operacionais
operacionais policiais militares. E aqui vai desde o batalhão até a companhia independente, companhias especializadas e por aí vai. Ouvidoria, a ouvidoria existe, você pode ir até a ouvidoria ou pode ligar também, tem um disco de denúncia, mas vamos pular isso aqui. O artigo 7º aqui é a composição do alto comando da Polícia Militar. Veja, quem é que compõe? São 9 coronéis. O comandante-geral da Polícia Militar, que é quem preside, o subcomandante-geral, o Comando de Operações Policiais Militares, o COPM, o Comandante de Operações de Inteligência, o COI, esses dois aqui, o 3 e o 4, inciso 3º e o 4, são os órgãos estratégicos, o corregedor-chefe, que é também um coronel. Todos esses aqui, esses diretores aqui, os comandantes, todos eles são coronéis fechados, viu? Então, o diretor do Departamento de Planejamento Operacional e Gestão é o DEPLAN, o diretor do Departamento de Pessoal, que é o DP, o oitavo aqui, o diretor do Departamento de Apoio Logístico, que é o que a gente chama de DAO, e o diretor do Departamento de Modernização e Tecnologia, que é o que nós chamamos de DMT. Então, aqui está a composição do alto comando. Observe que é um órgão colegiado e quem preside é o comandante-geral. Então, esse artigo 7º aqui é possível que caia, né? Vai que cai uma pergunta assim: qual desses não compõe o alto comando? Aí bota lá o comandante do CPR Norte, comandante do CPR. Né? Comandante do CPR não faz parte aqui do alto comando. Ele vai fazer parte lá do Colégio dos Coronéis, porque os CPRs são comandados, geralmente são comandados por coronéis fechados. Então aqui está qual é a função do alto comando. Compete assessorar o comandante-geral da formulação de diretrizes da polícia institucional da Polícia Militar e as estratégias para sua consecução e por aí vai. Então assim, órgão, o artigo 9º, Colégio dos Coronéis. Claro que você vai dar uma olhada nisso aqui. Aqui você vai ler com paciência, você vai ver a função de cada órgão da Polícia Militar. Cada um deles, Comando de Operações Policiais Militares, o artigo 16 que a gente falou, o COPM, tem por finalidade planejar, coordenar, controlar, supervisionar as atividades de polícia ostensiva, tá vendo? De acordo com as necessidades de preservação da ordem pública, bem como supervisionar as atividades realizadas, por aí vai. Tudo que diz respeito ao serviço operacional, que é esse serviço ostensivo que vocês observam no dia a dia, na rua, é coordenado e gestado pelo COPM. Então, aqui tá, eu deixei isso aqui em amarelo, o inciso 6º aqui do artigo 16. Observe o tanto de órgão que está subordinado ao COPM. Todos os batalhões, todas as companhias, seja CIPT, seja companhia especializada, tudo está subordinado no que diz respeito ao policiamento estratégico, tudo está subordinado ao COPM. Então eu deixei aqui em amarelo aqui, esse inciso 6º do artigo 16, Comando de Policiamento da Região Norte. Por quê? Porque nós estamos na região norte, né? CPRN, Comando de Policiamento da Região Norte, cuja sede fica em Juazeiro da Bahia. E aqui está, batalhões de Polícia Militar. Aqui na região norte nós temos 2 batalhões, né? Que é o batalhão de Paulo Afonso, que comanda uma área gigantesca, e o batalhão de Bonfim, que comanda uma área também grande, que são 9 cidades lá. Companhias independentes de Polícia Militar. Aqui nós temos Companhia Independente de Polícia Militar, temos Sobradinho, temos Casa Nova, temos Capim Grosso, temos Campo Formoso, temos mais algum? Não recordo aqui agora, mas basicamente são essas. E a linha C, Companhia Independente de Policiamento Tático, que é a Rondesp, né? Nós temos aqui uma CIPT Norte. E por aí vai, gente. Olha aqui, o 7º, Comando de Policiamento da Região Oeste, é que vai trazer todos os CPRs, né? Então tá aqui, Comando de Policiamento Especializado, que é o CPE. O CPE cuida de todo o policiamento especializado
na Bahia. Se você observar aqui, cada linha dessa aqui tem uma função específica. Por exemplo, a linha A, batalhões especializados de polícia militar. A linha B, esquadrões da polícia militar, o policiamento montado. Companhias independentes de policiamento especializado, que são as CIPs, né? A D, companhias independentes de polícia de guarda, que só cuida de policiamento de guarda, guarda de presídio, de penitenciária. Então, todos esses aqui, o último H, agrupamento aéreo da polícia militar, que é o GRAE. Então, a companhia especializada que só cuida dessa questão das aeronaves da polícia militar, seja helicóptero ou seja esses planadores que nós temos. Tudo que está no inciso 11 aqui é especializado e está imediatamente subordinado ao Comando de Policiamento Especializado, que é o que a gente chama de CPE. Então, o CPE é um órgão tático junto com os CPRs, né? Vocês lembram que eu falei? Pois é. Se alguém perguntar a composição do CPE, qual é, tá aqui. São todas essas companhias e esses batalhões. Beleza? Tá aí. Ele vai lhe dar aqui a Corregedoria da Polícia Militar, o que faz, os comandos de policiamento regionais, o CPE, e por aí vai, né? Então, gente, é uma lei que ela é muito grande, muito cheia de detalhes. Então, tudo isso que eu grifei aqui, principalmente o que está de amarelo, é o que eu julgo importante e o que pode cair, né? Então, tá aqui o artigo 46. Eu grifei aqui porque esse artigo 46, a lei 13.201, ela já sofreu alterações. Tem muita gente que pegou aí a versão primeira e está estudando e tem algumas coisas que não existem mais e a pessoa continua estudando e pode se dar mal na prova. Por exemplo, o efetivo da polícia, o artigo 46, o efetivo da polícia militar será distribuído nos seguintes quadros. Existem quadros no oficialato da PMBA. Então, quadro de oficiais policiais militares, que é o OPM. Quem são? São aqueles indivíduos que fazem um concurso para a academia. É o concurso geral, o concurso que é aberto a toda a população. Uma vez aprovado, formado, eles pertencem a esse quadro COPM. Tem diferença? Tem. Por quê? Por exemplo, o comandante-geral tem que ser desse quadro. O subcomandante-geral tem que ser desse quadro. Os coronéis fechados da PMBA são desse quadro. B. Quadro de oficiais de saúde. Nós temos esse quadro, que são policiais médicos, né? São policiais do ramo da medicina, são coronéis do ramo da medicina que estão nesse quadro. A linha C, quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar, da parte odontológica, nós temos odontólogos também, oficiais. Então, a letra D que eu coloquei em vermelho aqui, ó, é o quadro de oficiais especialistas policiais militares. Esse quadro foi criado originalmente pela Lei 13.201, mas foi revogado. Seria advogados, seria engenheiros, seriam professores, todos com formação acadêmica, né? Mas esse quadro foi revogado. Então, o QOA, quadro de oficiais auxiliares policiais militares. Então, esse quadro QOEPM, ele está revogado, ele foi criado, mas nem chegou a ser regulamentado e foi excluído. Então tome cuidado se você viu algum coleguinha seu estudando com esse quadro aqui, porque esse quadro aqui foi revogado, não existe mais. Em 2016 ele foi excluído, beleza? Então as praças é sempre um quadro só, quadro de praças policiais militares. Artigo 47. O quadro de oficiais policiais militares, que é o OPM, é composto de oficiais integrantes da corporação responsáveis pelas atividades da Polícia Militar. Então não é do quadro de saúde, não é do quadro odontológico e nem é do quadro auxiliar. Quem cuida, quem gesta a PMBA são os oficiais do QOPM. Do QOPM. Beleza? Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar isso aqui é importante. Nova redação dada pela Lei 13.588 de 2016, que é o que? O artigo 51.
Artigo 51. O quadro de oficiais auxiliares policiais militares, que é o APM, é integrado pelos oficiais existentes no seu quadro e destina-se aos policiais militares oriundos do Círculo de Praças, das graduações de subtenente e primeiro sargento que tenham concluído com aproveitamento o curso de aperfeiçoamento de CAIS, de sargento, que é o chamado CAIS, competindo-lhes o exercício de atividades operacionais e administrativas da corporação, certo? Então, são mudanças que aconteceram. Por quê? Porque pela lei original, o QOA seria substituído pelo QOE, mas não aconteceu. O QOE já foi revogado e o QOA está aí a todo vapor, né? Inclusive, aconteceu já por 3 anos seguidos concursos internos para a CFOA, para esse quadro, que é quem faz são os sargentos com CAIS, sargentos antigos, e os subtenentes, que estão habilitados para se inscreverem e fazerem esse concurso. E ir para a academia passar 1 ano lá e sai como oficial. Então, aqui dizia o seguinte, olha o artigo, o parágrafo 3º aqui, ó. O maior grau hierárquico do quadro de oficiais auxiliares policiais é o posto de tenente-coronel. Na lei original 13.201, o maior posto é de major. Então você pode estar estudando aí com a legislação atrasada. E a legislação anterior à original 13.201 diz que o maior posto é de major. Mas isso não é verdade, né? Eu mesmo conheço diversos coronéis que foram meus instrutores na academia e hoje são tenente-coronéis. Então o maior posto é conforme está escrito aqui. Tudo isso que está de vermelho aqui são redações novas, né? São alterações da própria lei. Então é preciso que você dê uma atentada aí para não comer mosca na prova, beleza? Então, gente, tem muito mais coisas aqui, mas para não ficar um vídeo muito longo, que já está se alongando demais, é só alguns macetes mesmo que você pode estudar com maior afinco, né? Mas isso aqui que eu grifei é basicamente o que eu vejo de mais importante e, sinceramente, se alguma questão cair, eu acredito que cai nessa parte que eu grifei, que eu toquei no assunto aqui. Beleza? Um abraço a todos e boa sorte na prova se caiu alguma questão sobre a lei 3.201.